Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Só os louvores aqui, aquele momento foi tão gostoso que podia continuar pela manhã toda aqui, que nós já sairemos daqui muito abençoados. Hoje é a quarta semana, nós estamos encerrando a campanha da família hoje. Quem veio nas últimas 3 semanas aí? Conseguiu? Foi abençoado? No meio da semana eu já vi alguns testemunhos aí. Pessoas falando que foram edificadas, que já puderam aplicar na sua casa algumas coisas que aprenderam aqui. E isso para nós é um presente muito, muito bom. Você ouvir e poder pôr em prática, aplicar na sua casa. E hoje não vai ser diferente. Eu vou falar de coisas simples, mas coisas que nós podemos mudar a história da nossa casa, da nossa família. O Paulo falou muito bem sobre família forte e nação forte. Quem não lembra, recomendo que assista de novo. Muito bom, o senso do dever, a noção dos seus limites, as consequências. Depois a Leni falou sobre filhos e como nós podemos abençoar ou amaldiçoar os nossos filhos. O Gilberto também falou das novas gerações, que as novas gerações vejam o que Deus fez em nós. E hoje, a gente vai falar de família. Família saudável, como exemplo para outras famílias. Eu queria desde já que você começasse a pensar na sua família. E o que a sua família representa. No meio em que ela está inserida. No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa. Vou contar uma historinha. Que eu já contei há muitos anos atrás, mas eu achei pertinente aqui para o dia de hoje. Conta uma lenda que certa mulher pobre com uma criança no colo, passando diante de uma caverna, escutou uma voz misteriosa, que lá dentro dizia-lhe: entre e apanhe tudo que quiser, tudo que puder, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. A mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, pôs a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você só tem 10 minutos. Esgotados 10 minutos, a mulher, carregada de ouro, pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficara lá e a porta fechada para sempre. A riqueza durou pouco, mas o desespero daquela mulher durou para toda a sua vida. O mesmo pode acontecer conosco, comigo, com você. Temos 70, 80, os anos vão passando. Eu ainda não cheguei lá, espero chegar. Meu pai falava: quem tem pressa que vá andando. Então, sempre vem uma voz ou alguém: não se esqueça do principal. Uma das coisas principais na nossa vida: nossa família, nossa casa, nosso lar. Mas a ganância, as riquezas, os prazeres materiais desse mundo nos fascinam muitas vezes. E a nossa família vai ficando de lado. Vamos esgotando o nosso tempo e deixamos de lado o que é essencial. O verdadeiro valor de família. Diz aí para o seu irmão, eu vou fazer vocês cutucarem um ao outro aí. O melhor do seu tempo é para a sua família.
Isso. Abra o Salmo 128 aí, você que já abençoou a vida do seu irmão. Salmo 128 é um salmo que fala de família, já até preguei sobre esse salmo e eu acho maravilhoso. E o salmista aqui fala de uma família saudável. É essa mesmo. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Quem faz a vontade do Senhor é feliz. Amém. Falaram muito aqui. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero em tudo que fizer. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Videira naquele tempo significava prosperidade, suprimento, todas as necessidades do lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O que as oliveiras produziam também eram bens de consumo valioso. Assim será o abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Eu estou esperando essa promessa de netos. Vocês estão esperando? Sim, alguns ainda não, mas eu já estou. Haja paz em Israel. Haja paz em São Paulo. Haja paz no Brasil. Haja paz na sua casa, meu irmão. Na sua família. Te pergunto, existe família perfeita? Sim ou não? Sim, a minha. Não, não existe. Existe família saudável? Sim? Família saudável existe, né? Eu e a Silvia damos curso de casais exatos 20 anos. Uhul! Faz tempo. Glória a Deus. Nesses 20 anos, nós percebemos que não existem famílias perfeitas. Existem famílias boas. Existem famílias que têm um padrão de comportamento e serve de exemplo para nós. Pense em uma família que é exemplo para você, aqui na igreja. Não fale, só pense. Quem realmente dá um bom testemunho para você como família? Que vive segundo os padrões de Deus. Pensa assim, quando eu crescer eu quero ser igual a eles. Tem alguma família assim para você? Vou falar de alguns segredos. Na verdade não são segredos, mas alguns pontos aqui para que você tenha uma família saudável. E eu nesses dias tenho refletido nisso também e senti essa necessidade. Famílias saudáveis são aquelas que têm um culto doméstico na sua casa. 99% das famílias não têm um culto que é você, seu marido, sua esposa, seus filhos, orando pelos motivos, abrindo a palavra de Deus. Eu sinto que esse valor foi sendo muitas vezes deixado de lado aí. Que lugar Deus ocupa na sua casa? Efésios 5, ele nos fala de como deve ser o marido, de como deve ser a esposa. Efésios 6 fala de como nós devemos educar os nossos filhos. Mas antes de falar de paternidade, de casamento, abram lá, ou
vai estar aqui. Efésios 5:15 a 20. Benção. Vamos lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de eu cuidar da minha casa, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, eu tenho que ter esse tempo com Deus, buscar o Senhor, como família. Alguns anos atrás, a igreja fez uma campanha de oração e a gente se propôs a vir aqui às manhãs orar. Isso já faz muitos anos, eu não me lembro, não sou bom de data. E ali nós começamos a orar todo dia nós orávamos. E eu acabei me acostumando, alguns irmãos junto comigo ali. E nós temos orado já há alguns anos. Quando a gente não ora uma manhã, sente falta, cada um sai orando no seu carro. Mas nós temos orado, graças a Deus, isso nos tem fortalecido demais. A Silvia já, quando meus filhos eram pequenos, está aí hoje o meu barbudo. Glória a Deus. E ela levava eles na escola de manhã, e nós aprendemos isso, aonde? Na casa do Senhor. Revestir de toda a armadura. E a minha oração, até no curso de casais, é sempre: se revista da armadura de Deus. Os casais que andam comigo sabem disso. E a Silvia orando no carro todos os dias: Senhor, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade. Aí ela parava e eles continuavam: sapatos com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Isso foi muito bom todo esse tempo. E eu sei que foram sementes boas na minha casa. Mas eu sinto essa necessidade, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje. Precisamos de um culto dentro da nossa casa. Um culto familiar. Quando nós deixamos de ver um jogo de futebol, um filme ou a Netflix, para poder gastar tempo em oração como família? Como é que está a espiritualidade da tua casa, meu irmão, da tua família? Reflita um pouquinho. A nossa casa deve ser um pedacinho do céu, uma expansão do céu na terra. Quando fazemos um culto familiar, muitas coisas acontecem. Une a nossa família, alivia nossas tensões, renova a nossa fé, serve de testemunho um para os outros. Quem quer ter uma família saudável aqui? Quem se propõe a fazer isso ainda hoje na sua casa? É um desafio, meu irmão. Levanta a mão, você está levantando para o Senhor, hein? Você vai fazer isso hoje na sua casa? Vai juntar sua esposa, seus filhos, saber o que eles precisam e orar por eles? Amém? Ler um pedaço da palavra, cantar uma música, um louvor. Não precisa ser bom no louvor. O Senhor recebe. Culto familiar, então não se esqueçam disso. Segunda coisa, nós precisamos, famílias que têm honra e gratidão. Efésios 2, 1 a 6. Olha como é que você era, meu irmão, cada um de vocês, e eu incluso, e como é que você é hoje. Vocês, Efésios 2, 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Todo dia você tinha que ler esse versículo, meu irmão, e ser grato a Deus. Agradecer ao Senhor. Muitos dias nós reclamamos da nossa vida, murmuramos, e nós deveríamos sempre olhar para esta passagem e dar graças a Deus. Porque o Senhor nos separou. O Senhor deu seu Filho Jesus por nós. Gratidão é a memória do coração. Quem honra é grato. E um exemplo claro na palavra, eu não vou abrir, tem bastante coisa aqui. O filho pródigo é um exemplo de falta de honra e de gratidão. Está lá em Lucas 15, mas não precisa abrir. Ele pediu a sua herança para o seu pai. E o pai deu essa herança para ele. Ele foi para uma região distante, para as baladinhas, para as festas, e gastou tudo, irresponsavelmente. E depois, ficou sem nada, chegando o momento até a apacentar porcos. Olha que terrível. Sempre que as minhas decisões não são baseadas nesses dois valores, honra e gratidão, eu erro nas minhas decisões. E eu ajo conforme o filho pródigo fez. Presta atenção. Sempre que esses princípios são quebrados, a família fica doente. Entra empobrecimento e desonra dentro de uma casa. Queria algo mais desonroso para um homem, para um judeu, do que apacentar porcos? Mas o que é honrar e ser grato? Honrar é reconhecer valores. Ser grato é lembrar sempre de quem Deus usou para nos alcançar. Você lembra dessas pessoas? Você honra essa pessoa e é grato a ela? Se existe um princípio que Deus leva a sério, chama-se gratidão. Seja grato. E quando não há essa gratidão, e por consequência a desonra, vem uma perda em seguida. Então tem vários exemplos bíblicos. Golias desprezou Davi, o que aconteceu com ele? Perdeu. Esaú, o que ele fez? Desprezou a sua primogenitura, caiu. O filho pródigo desprezou seu pai, a sua casa, perdeu tudo. Eu queria dizer nessa manhã para você, meu irmão, Deus tem um compromisso de bênção com aqueles que sabem honrar e ser gratos. Olha que interessante, semana passada o pastor Gilberto pregou, fiquei comendo essa palavra durante a semana, maravilhosa. E eu no final do culto fui falar com ele. Há mais ou menos 28 anos atrás, eu e a Silvia entramos na Vila Mariana. A primeira vez que eu entrei numa igreja cristã da família, não era igreja cristã da família ainda, mas que eu entrei numa igreja evangélica. E naquele dia o Gilberto estava lá pregando sobre Abraão, há 28 anos atrás. Ele não veio hoje, né? O Gilberto está aí? Eu ia falar para ele que ele tinha que me aturar hoje. Mas ele não veio. Olha que interessante, que tremendo.
Passou um tempo, ele levou um primo dele, que ele comentou aqui semana passada. Um primo ou tio, eu não lembro exatamente. E esse homem foi uma noite pregar na Vila Mariana. E eu estava lá nessa noite. E nessa noite eu fui batizado com o Espírito Santo. E semana passada me veio todas essas coisas. Falei, que coisa tremenda. Eu fui no final do culto, agradeci, falei com ele. Eu falei, Gilberto, obrigado. Porque a sua família transformou a minha família. A sua família de alguma forma tocou na minha família. Olha que coisa tremenda e preciosa. Uma família saudável leva outras famílias a serem saudáveis. Então saiba ser grato com a sua família. Nas pequenas coisas do dia a dia, agradeça. Saiba ser grato dentro de casa. Saiba honrar a sua família, seus filhos, seu pai. Ok? Terceira coisa. Famílias saudáveis amam as pessoas e usam as coisas. E aí tem gente que fala, mas isso é óbvio, né? Não é não. A Bíblia manda amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão, não é? Ao teu próximo como a ti mesmo. Estamos vivendo tempos que as coisas estão mudadas. Tem gente que ama mais o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu celular. Olhem para ver como cresceu o mercado, né? Quantos pet shops, quantas lojas de celulares. As pessoas estão amando mais as coisas do que as pessoas. Quando o filho pródigo voltou, que ele se arrependeu e ele viu que até os empregados do pai dele viviam muito melhor que ele voltou para casa. E o pai dele chegou nele e falou, cadê o dinheiro que eu te dei? Cadê as joias? Cadê as roupas que eu te dei? Tudo que você levou? Foi assim, não? Não. Lucas 15, 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Esta família é uma família saudável. Este pai era um pai que preservava a sua família. Que ele dava mais valor às pessoas, ao seu filho, do que às coisas. Meu irmão, eu te pergunto nessa manhã, como é que é lá na sua casa? O que tem mais valor lá? Na sua casa? Tem homem que alisa mais o carro do que a própria esposa. E meu irmão, seu filho, sua esposa, seu marido, vale muito mais do que qualquer bem material que você tenha. Amém? Então, uma família saudável ama as pessoas e usam as coisas. Quarto, uma família saudável, os pais têm um casamento que inspira os seus filhos. Como eu falei, Efésios 6 fala de como nós devemos criar nossos filhos. E no 5 fala para o casal. E nada atrapalha mais a vida de um filho do que a incoerência, do que aquilo que eu quero que o meu filho faça, daquilo que eu quero ensinar para ele, do que aquilo que eu vivo. Meu exemplo tem que falar mais alto que minhas palavras. Uma esposa que honra o marido, a minha casa tem que ser assim. Um marido que ama a sua esposa com amor sacrificial. Nossa casa, nosso casamento,
tem que inspirar os nossos filhos. Pai, homens, tua filha está aqui? Tem alguns que devem ter. Mulheres, seu filho está aqui? Pais, pergunta para sua filha assim: filha, você quer ter um marido igual eu sou para sua mãe? Por que vocês estão rindo? Mãe, pergunta para o seu filho: filho, você quer ter uma esposa igual eu sou para o seu pai? Talvez a resposta seja: Deus me livre. Meu irmão, se você não tem um casamento e uma família que inspira, a sua família não é saudável. Eu já conversei com alguns homens e mulheres. Ah, mas meus filhos estão bem, minha família está em ordem, apesar de meu casamento ter acabado. Meus filhos estão bem, eles não sofreram nada com isso. Mentira! Mentira! Lógico que eles sofreram. Quem mais sofre numa separação são os filhos. Os primeiros. Fala aí pro seu irmão: vamos arrumar a nossa família, irmão? Cutuca quem está aí do seu lado. Amém. Quarto, eles praticam, uma família saudável, irmãos, pratica a hospitalidade. E agora eu vou mexer com alguns, hein? Você tem prazer em receber as pessoas na sua casa? Hã? Chegou um missionário aqui, pode dormir lá em casa, meu irmão. Tem um quarto e uma cama para você. Hein? Tem? Nas culturas bíblicas, no Velho Testamento, uma das principais marcas de caráter de um homem era hospitalidade. Ser hospitaleiro. Quem não serve, meu irmão, pouco vale para Deus e para a sua família. Tudo que existe é para servir. Sim ou não? Tudo que Deus fez é para servir. Você está sentado aonde? Né? Qual é a função dela? Servir, não é? Você está com uma caneta anotando alguma coisa? Está te servindo. Essa luz está nos servindo aqui? Hã? O piso aí no chão que você está pisando? As portas que você entrou aqui dentro? Tudo isso foi feito para nos servir. Tudo que justifica a minha e a sua vida, meu irmão, é o nosso serviço. Presta atenção. Eu tenho algumas frases aqui, eu tirei de um pastor que eu gosto muito. Eu tenho me inspirado nele. Chama Josué Gonçalves. Nós tivemos um seminário há pouco tempo, levei alguns casais da igreja aí. Ele falou assim, ó: Deus não mede a grandeza de um homem pelas pessoas que servem esse homem. Mas Deus mede a grandeza desse homem pelo número de pessoas que ele serve. Meu irmão, isso é muito forte, presta atenção, guarda no seu coração. Deus não mede a grandeza de um homem pelas pessoas que servem ele. Mas Deus mede a grandeza deste homem pelo número de pessoas que ele serve, a maneira como ele serve. E aí, depois de hoje, dessa palavra, você vai abrir a sua casa? Ai, se eu receber as pessoas lá em casa, vai sujar tudo. Ah, meu sofá, minha vida. Se tem alguém que não tem esse apego, é o Paulo Oliveira, né? Que aquele sofá, hein, meu irmão? A Leni e o Paulo. Aquele sofá é uma bênção.
Muita gente aqui já sentou naquele sofá. Glória a Deus por isso. Não. Meu irmão, hospitaleiro, servir. Tem umas mulheres que você chega na casa delas e fala, olha essa louça aqui, faz 30 anos. Eu ganhei no meu casamento e até hoje. Tá lá, meu irmão. Tá no armário. Nunca usei. Uma família saudável é hospitaleira e recebe bem as pessoas na sua casa. Amém? Uma família saudável pratica a integridade. Salmo 15. Vamos ler o Salmo 15 aqui. Amém. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta. Aquele que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Amém, meu irmão? Olha que tremendo. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Eu quero entrar nessa lista. Eu quero sentar na mesa com o Senhor. Eu quero deitar na cama lá da casa do Senhor. Meu irmão, você quer também? Ande direito. Fale a verdade. Mantenha a sua palavra. Não aceite propina. Como fala o versículo, não fale mal dos outros. O nosso país, além de todos os problemas que nós temos, financeiros, a dificuldade, o nosso maior problema é caráter dos homens, crise moral. Esse é o maior problema nosso. Meu filho voltou da Austrália, e ele certo dia ele me ligou de lá, ele estava no ponto de ônibus, acho que lá era 11h30 da noite, e tinha um cara do lado dele sentado num ponto de ônibus, com um laptop, um MacBook, aí, esses tops, digitando sossegado, 11h da noite num ponto de ônibus. Se fosse aqui, os caras arrancam e levam o ponto junto, né? Leva tudo. É verdade? Crise moral, meu irmão. Aqui estão tentando, vamos ver se dá certo. Autosserviço. Eu fui com o Clóvis outro dia no mercado e lá já tem o autosserviço, mas tem o fiscal. Acho que aquele fiscal não vai sair nunca dali. Mas lá na Austrália funciona. Vai pôr o dinheiro no lugar, pega o seu troco. Que bênção. Clóvis deixou a mala numa estação, ele esqueceu também, viajou esses dias. Não sei que país foi, também não me lembro dos detalhes. Mas ele largou na estação e pegou o trem e foi embora. Aí ele lembrou que esqueceu, voltou, a mala estava exatamente no mesmo lugar. E vários exemplos vocês devem ter ouvido já. Para nós é surpreendente, para eles é normal. E assim deveria ser para nós, cristãos. Nós precisamos resgatar esses valores. Quem precisa de mudanças, meu irmão? Nós, eu, todos nós. Um programa de computador pirata, corrupção. Uma bolsa falsa, Louis Vuitton, Montblanc, corrupção.
Furar a fila, corrupção, TV a gato, corrupção, atestado médico sem estar doente, Todas as vezes que nós fazemos isso, nós incentivamos a nossa família a fazer igual, os nossos filhos a fazerem igual, né? Vários exemplos nós podíamos falar. Essa semana tem aquela telinha da Elemídia no elevador de casa, e estava escrito lá: pais que mentem incentivam seus filhos a mentirem também. E eu lembrei disso aqui. Olha aí, o mundo está clamando. Quem que vai fazer a diferença? O pai vai almoçar num restaurante, até 6 anos não paga. Ele chega, meu filho tem menos de 6 anos. Aí o filho puxa a calça dele e fala: pai, eu fiz 8 semana passada, pai. Como é que faz? Tem gente que pede um dinheirinho emprestado e esquece de pagar. Eita Deus, não tem ninguém assim aqui, né? Pede algo e não devolve. Tem alguns amigos, irmãos, que esquecem a carteira sempre, nunca está com a carteira. Não sei como o guarda não para, ele multa ele, que ele deve esquecer a carta, tudo. Caráter, meu irmão. Sabe o que é caráter? É o que eu faço quando ninguém está me vendo. Reputação é o que as pessoas falam de um homem num velório. Quando ele está lá sendo velado e as pessoas falam: que homem bom, que homem podia durar mais, maravilhoso. Caráter é o que os anjos do Senhor dizem a teu respeito lá no céu. Amém? Se você não pode contar alguma coisa como realmente você fez, meu irmão, então não faz. Não faz não. Se você não pode contar aquilo para outras pessoas, família saudável não abre mão deste valor. Integridade. Integridade. Olhei para o Fabiano e lembrei da Sandra quando ela foi tirar a carta. Ela teve que fazer uns 5 exames porque os caras tentavam corromper ela. Lembra disso, Fabiano? Você me contou. Fala: não vou ceder. Não vou ceder. No momento parece que você só perdeu, meu irmão. Mas Deus é contigo. E o último princípio que eu quero compartilhar com vocês é aquele que a gente fala muito, e até a Alzira comentou aqui na frente na hora do louvor, que a gente precisa perdoar. O princípio do perdão, e principalmente dentro da nossa casa. Porque falar de perdão, meu irmão, é muito fácil. Falar para o outro: perdoa ele. Isso é a coisa mais fácil que tem. Qualquer um aqui fala para o outro. Agora, quando é contigo, a história é um pouquinho mais embaixo, né? É um pouquinho mais diferente. Você precisa perdoar, mesmo que do outro lado não houve nenhum sentimento ou arrependimento. E a gente aprende que perdoar não é sentimento, é obediência, é atitude. Então a Alzira falou de um exemplo muito forte. Porque é fácil perdoar. O cara me roubou meu celular, pronto. Até você perdoa. Mas alguém que tentou te matar, matou alguém da sua família, como nós tivemos uma irmã aqui, mataram o marido dela, aí fica mais complicado, né? Perdoar o sócio que te prejudicou, o cônjuge que te traiu. Ninguém consegue ou quer isso. Mas nós precisamos aprender.
E uma outra frase tremenda que eu guardei aqui para mim. Perdoar é transferir a conta para quem realmente pode pagar. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Perdoar é transferir a conta para quem pode pagar. Sozinho, muitas vezes nós não vamos conseguir. Perdoar, lembrando aqui do filho pródigo, ó, assim que o pai vê o filho, ele corre ao encontro do seu filho, que ele quer perdoar. Meu irmão, dentro da sua casa, você tem que ser um facilitador disso. Você tem que ser o primeiro a ajudar, a facilitar o perdão. Se ele quiser o meu perdão, ele vai ter que se ajoelhar aqui diante de mim. Ele vai ter que vir pedir perdão aqui, porque eu não vou lá. Todo dia eu vejo a situação, meu irmão, todos os dias. O pai do filho pródigo, ele perdoa de fato o filho. Ele pega o filho e coloca no mesmo lugar que o filho estava antes. Olha que interessante, que tremendo. Isso é dignidade, é honra, é respeito. Porque muitas vezes você perdoa, mas a pessoa você tira ela de lado. Você não trata mais como tratava. E dentro da nossa casa isso é horrível. Uma família assim nunca vai ser saudável. Então o perdão é a chave para você ter uma família saudável. Amém? E eu queria orar com vocês. Nós estamos encerrando a nossa campanha hoje. E eu queria que a sua casa se tornasse esse lugar saudável. Que as pessoas olhem para a tua casa, para a tua família e falem: eu quero ter uma família igual a essa. Eu quero que a minha casa seja um lugar de paz assim. Eu quero que a minha família, todos, sintam alegria em voltar para casa no final do dia. Eu quero que a minha casa reflita a glória de Deus. E eu queria convidar você, meu irmão. Talvez você não está com a sua família toda junta aí, mas eu queria fazer esse movimento, que a família se juntasse aqui, se vocês estão separados agora. Pai, mãe, filhos. Se tem alguém que está só, se junte, abraça, não deixa ninguém sozinho. Mas eu queria esse momento de oração em família. Abraça alguém aí, não se sinta só. Se tem alguém que está sozinho, se junta alguém aí. Ainda não ora não, pessoal, espera um pouquinho. Tem gente que já sai orando. Glória a Deus. Tá todo mundo ajeitado aí? Não fique só. Nós somos família. Todo mundo se ajeitou? Meu irmão. Amém? Nós vamos orar aqui e declarar que a sua família vai ser esse lugar de bênção. Que a sua família vai ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta. A sua casa vai ser um lugar de aconchego, de refrigério. Tome posse disso e vamos orar. Aleluia. Senhor, Pai querido, aqui
estão as famílias do Senhor. Pai, eu quero te pedir nesta manhã que sejam famílias totalmente saradas, famílias curadas, famílias que refletem a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, dia após dia, Senhor, a pôr todas estas coisas em prática. Ajuda-nos dia após dia, Senhor, Pai, a ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Que a nossa casa, Senhor, possa ser esse lugar, papai, de refrigério, lugar de abrir o coração, lugar de construir pontes, Senhor, lugar, Senhor, de alegria nos céus. Pai, que o Senhor olhe para cada casa aqui nessa manhã. Ó Pai, o Senhor possa se alegrar como o Senhor se alegrou com Cristo. Este é o meu filho em quem eu me regozijo. Estas são as famílias em quem eu me alegro. Estas são as casas que refletem o amor de Cristo. Estas casas temem ao Senhor e andam segundo os meus princípios. Pai, em nome de Jesus, restaura os lares, restaura os relacionamentos. Papai, restaura, Senhor, coloca perdão nos corações, Senhor. Que haja o verdadeiro perdão, o perdão que cura, o perdão que sara, o perdão que liberta. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos fazer isso todos os dias na nossa casa, Senhor. Um momento de oração, um momento de buscarmos a Tua presença. Que a nossa casa seja um lugar de culto a Deus, papai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a nossa casa seja um lugar de adoração ao Senhor. Que a nossa casa, papai, em nome de Jesus, viva dia após dia a extensão do céu na terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa os lares, Senhor. Como nós temos falado nestes dias, Senhor, famílias fortes fazem uma nação forte, um país forte. Senhor, derrama da Tua integridade. Senhor, que nós possamos ser exemplo dentro da nossa casa, da nossa família. Que os nossos filhos possam olhar para nós, para as nossas atitudes. Que os nossos filhos possam ter um caráter santo. Que eles possam também nos ensinar dia após dia. Abençoa, Senhor. Abençoa as famílias. Restaura os lares, Senhor. Restaura a unidade da casa, da família. Senhor, em nome de Jesus, nós encerramos hoje essa campanha, Pai, declarando vida abundante sobre os lares, sobre as famílias, no nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, restaura o que tem mais precioso, Senhor, a comunhão, a intimidade contigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos, Senhor, a ser a família que o Senhor planejou, desde Adão e Eva, Senhor. Nós queremos ser aquela família que o Senhor planejou, o lar, o casamento. Pai, uma família que teme ao Senhor em todo tempo, em todo lugar. Nós abençoamos as famílias, Senhor, da Igreja Cristã Família do Butantã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Deus abençoe você, sua casa.